Seja muito bem-vindo ao Pode Sonhar, um podcast para chamar de seu. Eu sou a Jean. E eu sou a Cacau. E esse é o nosso segundo podcast de 2026, nessa nova configuração. E nós temos alguns convidados, né, Cacau? Conta pra gente. Inegociáveis. Nosso podcast, ele não termina aqui. Esse bate-papo é interativo, então comente aqui. A gente tá doido pra compartilhar o melhor comentário, né? Boa, com certeza. A gente quer, inclusive, cada podcast compartilhar os melhores comentários e frases que chegaram. Aquela máxima que a gente sempre brinca, né? Bateu, doeu, pega que é teu. Essa frase que pegar em você, você vai comentar. Jean, mas foram 3 frases. Comenta 3. Comenta tudo. E sem economia. Combinado? Sem economia, galera. E vamos engajar. Então curta pra esse conteúdo chegar a mais pessoas. E compartilha também no story, né? Com certeza. E mais do que isso, tem uma pessoa que você vai lembrar nesse podcast. Vai lá, compartilha pelo WhatsApp. Eu acho que vai ser muito bom tê-la na nossa comunidade também. Vamos ao que interessa? Vamos! Hoje a gente vai falar sobre erro. E aí, falar sobre erro é quase um soco no estômago, né? Porque quem não erra, literalmente todos nós, nosso pano é rosa. Inclusive, errar é humano, né? É humano. Aquela, falando 72 frases que todo mundo já ouviu. Mas a gente quer um pouco além hoje, falar de forma um pouco mais profunda sobre erro, refletir junto com você sobre erro. E quando a gente fala sobre o significado de erro, o erro... Rodou a vinheta. Esqueci. Solta a vinheta. Esqueci. E falando de erro, a gente já ia começar esse podcast sem rodar a vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta. E antes de começar, tem aquele momento Jequiti. Vocês sabem que somos totalmente patrocinados pelas marcas que amamos, Sonho dos Pés e Sapatela, que está espalhado em todo o Brasil. E os nossos ouvintes... Claramente tem um cupom de desconto para aproveitar no site, né? Exatamente. Então aproveita, se joga, que eu tenho certeza que você vai encontrar o produto ideal para você dessas marcas que estão democratizando a moda e, através de Pode Sonhar, democratizando a educação. Que coisa linda, nós temos muito orgulho de fazer parte e estamos muito felizes que você está aqui acompanhando a gente, seja você do nosso time, seja você um ouvinte, né, fazendo parte da comunidade Agora Pode Sonhar. E um cliente, né, também. Cliente, é maravilhoso. Fique à vontade, seja muito bem-vindo e agora sim, vamos ao que interessa. Vamos falar, o tema desse podcast é muito interessante, né, o que estamos tentando proteger. E a gente decidiu falar sobre erro. E aí, a gente não tem... Eu amo começar pela etimologia da palavra, né? O que significa, de onde vem. Filha de professora de português. Exato. Professora de português, acostumada com esse negócio dessa etimologia. Mas o que significa erro, assim, na prática? Erro é uma palavra que vem do latim, significa andar sem direção. Uau. E mais do que isso, se desviar do caminho. Quando a gente olha para o significado, nem sempre quando a gente erra, a gente está sem direção. Mas a maioria das vezes é esse o motivo. Sim. E quando a gente erra, quais são as principais atitudes? Quais são as principais reações que nós temos, né? E aí eu separei aqui 4 principais, vê se você concorda comigo, Cacau. É interessante que a Cacau, ela não tem acesso ao conteúdo antes. Exatamente. Ela Eu sou vai surpreendida junto com vocês. E o que é mais interessante, gente, que às vezes eu solto spoiler sem saber que é spoiler. Faz parte, Faz parte. É bom que faz a introdução. Mas quando a gente erra, a primeira coisa que a gente faz é a gente se justificar. Né? Total. Nunca. Todos nós. Sim. A segunda coisa é culpar. E aí a gente faz uma projeção, a gente vai aprofundar um pouquinho. A terceira coisa é paralisar. Então, Sim. tem vezes que a gente erra que, para não errar de novo, a gente paralisa, a gente não faz mais nada. E depois, a quarta possibilidade que nós temos é desistir. Não recomeçar, não tentar de novo. Sim. E aí, eu pensando sobre isso, a gente chegou num consenso aqui, né? Num ponto de
que quando a gente se justifica demais, a gente sempre. Para essas 4 coisas, a gente está sempre protegendo alguma coisa, né? Respondendo aí a pergunta do podcast. Então, a primeira coisa é que quando a gente se justifica demais, a gente está protegendo a nossa imagem. Então, anota isso aí. Quando eu me justifico demais, eu protejo a minha imagem. Ô, Jean, e tem aquela máxima, aquele clichê, que quando eu tô falando de João, eu tô mais falando sobre mim do Do que que de de João. João. Perfeito. E é exatamente assim, né? Quando a gente se justifica, a gente quer se proteger, a gente tá falando sobre nós mesmos. Perfeito. Eu acho que ainda tem um grande ponto, que é esse segundo, quem culpa demais. Exato. E aí você pode se culpar demais, que a gente está falando sobre identidade aqui, Uhum. ou você pode culpar o outro demais, que nós também estamos falando sobre identidade. E aí o terceiro ponto é, quem não começa está protegendo a sua reputação. E por fim, quem não recomeça, quem desiste, está protegendo o orgulho. Então vou repetir aqui. Primeiro ponto é: quem se justifica protege a imagem. Quem culpa protege a identidade. Quem não começa protege a reputação. E quem não recomeça, quem desiste, protege o orgulho. E agora eu quero repetir a pergunta: o que você está tentando proteger? Quando você erra, rastreia aí a última vez que você errou. E aí, todos nós erramos todos os dias, a todo momento. Todo momento. Quando a gente para pensar, cara, o que eu fiz com esse erro? Eu recalculei a rota, ou eu primeiro me culpei, eu me chicoteei, não, eu julguei o outro, eu fiz Martirizei, né? fofoca, eu me martirizei, eu paralisei. Eu não quis recomeçar, eu desisti, eu abandonei. Quantas coisas você começou na sua vida e você não deu continuidade? Você fala, nossa, parece que eu tô ali num labirinto, eu não consigo progredir, eu não consigo pegar o caminho, não consigo dar ali a segunda marcha. Por quê? Porque eu tô desistindo todas as vezes. Por que que você está protegendo tanto o seu orgulho? Cara, já muito interessante e é muito profundo quando a gente fala, isso nos toca também, né. Sim, muito, Recentemente eu muito. estava ouvindo como o fracasso não é o oposto do sucesso, Sim, né, mas é o caminho dele, perfeito. né. A gente estava conversando até com o time e a Lelê compartilhou da história do Wesley, Aham. que foi um jogador do Flamengo, eu tenho certeza que vocês devem conhecer até mais que eu, mas que a Lelê ela sempre traz. Cara, ele não dominava a bola bem e depois de muito treino, investimento Sim. Ele contratou uma consultoria apenas para julgar ele, para trazer os erros para a visibilidade dele. Exatamente. E agora ele simplesmente é referência, um dos Sim. melhores, zagueiros não é zagueiro, é Atacante, sabe Deus. lateral, teve uma cola aqui. Um dos melhores laterais, que são referências e tá até jogando fora do Brasil. Sim. Mas eu vejo que vai outro exemplo também que materializa isso, é um cara que eu sempre cito, que é o Thomas Edison. Uhum. Thomas Edison foi simplesmente a pessoa que inventou energia elétrica. E dizem, né, sobre a vida dele, relatos que contam que ele simplesmente tentou 2.000 vezes. 2.000 vezes Ou seja, tentando 2.000 erros. 1999 erros Perfeito. e um E um acerto. acerto. Mas, assim, ainda bem, né, que ele não desistiu, entendeu que o fracasso era o processo para ele chegar Perfeito. de fato na luz, né, Uhum. de fato na luz Perfeito. que é um marco, né, da revolução industrial, da revolução como um todo para a Perfeito. sociedade. Perfeito. Mas ele tentou 2.000 vezes, teve 1999 Todas as fracassos pessoas para que chegar no fizeram sucesso. história com inovações, que foram por caminhos disruptivos, erraram, erraram, erraram e não desistiram, porque não tinham Exatamente. compromisso com orgulho. Exato, entendiam que o fracasso não era o oposto, mas era o caminho. Perfeito. E aí a gente vem para uma frase que me fascina e me faz refletir, eu acho que é o cerne mesmo desse podcast. Nós não vemos as coisas como são, nós vemos como nós somos. Uau. Então, a forma que nós lidamos com o erro, na realidade, revela aonde está concentrada a nossa energia. A forma que nós lidamos com o erro revela a forma que lidamos com o ego. Então, o primeiro pilar que eu quero trazer aqui pra gente é que o erro normalmente está no nosso posicionamento. Sim. E eu queria que você escrevesse isso aqui no comentário pra gente. O nosso erro normalmente está no posicionamento. E é uma forma da gente até assimilar.
Porque tem um conceito da psicologia que se chama locus de controle, e são 2 tipos. O primeiro é o locus externo, que é a culpa sempre do outro, né, de forma externalizada, como já diz o conceito. E o segundo é o locus interno, eu participo do que acontece comigo. Então, na Uhum. medida que acontece algum erro, as coisas saem do controle, no sentido literal da palavra, desvia o caminho, eu participo disso. Porque aí eu venho com a máxima que nos trouxe o insight para fazer esse podcast, que é a frase do Flávio Augusto, eu já citei em alguns outros podcasts também. Se o erro está em mim, a solução também. Então, na medida que nós colocamos essa visibilidade interna do erro, nós também tiramos de dentro a solução. Uhum. Então, a pergunta que eu te faço agora, pare para pensar, pare para refletir em que áreas da sua vida você ainda se sente injustiçado. E aí, como assim, Janine? O que que o erro tem a ver com isso? Porque quando nós estamos sempre externalizando, colocando e encontrando lugares para colocarmos culpa sobre algum erro, algum acontecimento, você está revelando aos 4 cantos: "Eu me sinto injustiçado. Eu Sim, sou eu sou o que fizeram comigo. Eu exatamente. sou o resultado de terceirização do que fizeram comigo". Sim, teve um treinamento que, eu dei até baseado no conteúdo que você tinha falado, eh, que por que ao invés de nos colocarmos como vítima, não nos colocamos como vencedores? Boa. Se tiver que assumir uma posição, Posicionamento. se tiver que Nossa, sim. assumir um personagem, uma posição, por que a gente não se coloca como vencedor? Perfeito, perfe Né, a gente tem às vezes esse olhar até maldoso com a gente, né, aham. e de autocomiseração e de de não de Pessimista mesmo. pessimismo mesmo, Uhum. e como a gente usa isso como amuleto. Perfeito. Amuleto, muleta, de tipo, cara, de se acomodar mesmo até pra evoluir, né. Sim, e Porque é mais confortável mesmo. exatamente. Pessoal, é muito importante a gente pensar nesse sentido, não nos entenda num tom de julgamento, até porque nós Óbvio. também estamos nesse lugar. É um lugar completamente suscetível a todos nós, como Sim, já dissemos, todos nós erramos, mas na medida que nós não aceitamos, nós não nos conformamos com o papel de vítima, e aí vem exato. aqui a palavra, né, papel. E aí eu lembro que nesse treinamento, se for para assumir algum papel, que É, seja de vencedor. É sim, exatamente isso. Então, entenda que nós temos o comando, e lembra lá do último podcast, nós temos o sim, comando de decidir qual papel vamos exercer. Então, se for para exercer algum papel por escolha, que seja um papel de vencedor e não um papel de vítima. Porque o papel de vítima, ele tem que durar pouco. exato. Ele pode até acontecer dentro da gente, do tipo, cara, gente, quantas vezes nós falamos ou ouvimos alguém, alguma amiga que te liga e fala, cara, por que que isso tá acontecendo comigo? Eu não mereço passar por isso. E quem nunca? Até Obviamente. nós. Nós mesmos fazemos isso, Exato. cara. Gente, o que que eu fiz? Né? Joguei pedra na cruz. Colei chiclete. Pode acontecer, mas que dure pouco. Exato. Porque a nossa carne, a nossa humanidade vai nos levar para esse lugar, um lugar que nós precisamos chamar atenção. Sim, Né, um lugar que nós precisamos nos colocar e nos diminuir para o tamanho que somos. E isso vem da nossa infância, né, isso vem da forma na qual fomos criados. Então não é algo que a gente aperta um botão e fala: "Mudei, através desse podcast, transformou a minha vida e agora eu faço tudo diferente". Quem dera fosse assim. sim, Infelizmente não é, mas como também falamos no podcast anterior, é sobre um nível de consciência. Se eu entendo a forma que eu lido com o erro e que me leva a um papel de vítima, que me leva a esse ciclo que eu não consigo progredir, que eu não consigo maturar, que eu não consigo evoluir, se eu entendo que eu estou nesse lugar, aqui eu entrei num nível de consciência diferente do que eu estava antes. E quando você entra no nível de consciência, meu amigo, você ganha um superpoder, o poder de decisão. sim, O poder de decisão de falar, cara, eu não vou mais frequentar esse lugar. Então, a injustiça normalmente ela nos leva a uma narrativa de impotência. E eu quero te dizer uma coisa, você pode. Você pode sair desse lugar, decidir hoje, e não somente ouvir no podcast, mas você pode decidir no próximo erro que você tiver, que pode ser daqui a mais ou menos 5 minutos. E tá sim. tudo bem, porque o erro é luxo de quem faz. E Exato.
não dá pra gente negar. Não evite o erro, evite as reações que vão fazer você se arrepender sobre isso. Exatamente. E para te trazer consciência sobre o papel que você tem exercido na tua vida, eu quero te provocar mesmo e te convidar a fazer um exercício nos próximos 7 dias. Pega teu bloco de notas e anota todas as vezes que você reclamar ou culpar alguém por algum acontecimento. Isso vai acontecer de forma recorrente, porque, Sim. de novo, é um exercício para te trazer consciência. Você vai olhar a lista no final dos 7 dias e falar: Meu Deus, talvez eu esteja fazendo isso mais do que eu imaginava. Sim, e isso é o tanto quanto terapêutico, sabia? Total, Uma vez eu total. tive até uma tarefa da terapia que era pra eu juntar clips todas as vezes que eu me sentia culpada. Olha, interessante. Porque por inúmeros fatores, como a Jeane disse, são fatores tão profundos e de fato da nossa criação, do nosso contexto Nossa, familiar, sim. da forma que a gente reage às coisas, eu tenho muito esse lugar de me sentir culpada. E eu descobri que isso, às vezes quando eu vou perguntar: "Ah, mas você tá chateada comigo?" Aí agora eu levo uns cortes de: "Que isso?" Que agora tá na moda falar que, tá com síndrome de protagonista? Porque, às vezes a gente bota também tudo a culpa nossa, cara. Sim, não é tudo sobre a gente. Exatamente. A gente estava Perfeito. comentando como as pessoas não ligam Uhum. pra algumas coisas que a gente acha que a gente Tá no centro do mundo. A gente estava exatamente. comentando Da sobre isso da academia. academia. É, Quando, gente, às vezes as pessoas já treinam há muitos anos sim. e aí, cara, você deixa um peso cair, outro dia, cara, eu quase quebrei a máquina de abdutora. É uma loucura. E chamou a maior atenção na academia. Eu falei, cara, daqui a 2 minutos ninguém vai lembrar disso, não tô nem E aí. todo mundo continuou o treino, né. Todo mundo seguiu suas próprias vidas, ninguém lembra, somente eu. É a história Mas mesmo pra gente refletir, faz exatamente. parte. E assim, isso é tão revela tanto esse nível de consciência, então Sim, todas as atividades e práticas que a gente propor, se desafie a fazer mesmo, sim, como uma tarefa terapêutica, como uma perfeito, tarefa pra você elevar mesmo seu nível de autoconhecimento, que isso é poderoso demais. perfeito. Esse podcast vai sempre te levar, a gente, eu e É, Cacau, vamos sempre te provocar a agir. com Quando a gente certeza. começa esse podcast falando, curte, comenta cada frase que chegar até você, faça exercícios, porque uma coisa eu aprendi com Jerônimo, que é alguém que eu admiro muito, a ação cura, a inação adoece. Então Total. pode parecer muito pequeno pedir para você fazer exercícios, para você fazer anotações, para você compartilhar com alguém, mas apenas haja, apenas faça isso para o teu desenvolvimento, para o desenvolvimento de quem está à tua volta. Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto eu quero trazer que o erro fere o ego, não a nossa essência. Isso quer dizer que ele vai ferir, por muitas vezes, aquilo que nós honramos tanto, no sentido de imagem, de orgulho, tudo Uhum. aquilo que eu já falei inicialmente. Mas ele não pode ferir a tua identidade. O erro e a tua identidade deveriam estar em lugares muito distantes e que Exatamente. normalmente nós aproximamos demais. Nossa, ela tá me olhando porque essa semana, de fato, eu tive esse insight, o quanto eu me defino como quem eu sou pelo que eu faço. E, gente, isso é É desafiador perigoso. separar mesmo Sim, esses lugares, mas é crucial, né? Nós não somos o que a gente faz, né? E às vezes a gente, pelo um erro, a gente define isso como a nossa essência, nossa identidade, e não perfeito. é isso, né? Sim, E como a gente se coloca num lugar de perfeição inalcançável, né, muitas vezes a gente também a gente vislumbra uma vida por rede social, pelo por TikTok, comparação, por sim. comparação, por causa de um recorte, de um post, quando a gente não sabe o filme da vida da pessoa, sabe, a gente vê A aquele gente só vê o recorte, palco, a gente só vê o não vê o palco, bastidor. e assim, o quanto a gente também quer a perfeição nas coisas que a gente faz pela primeira vez ou que a gente tá começando. Exato. Isso eu aprendi muito com a Jan em várias coisas que a gente faz, né, no nosso dia a dia, que ela coloca: "Cacau, é a primeira vez que você tá fazendo, a gente tá aprendendo, a gente tá pilotando". E assim, quanto a gente tem que se permitir também errar, porque Exato. faz parte do começo, né. E aí, Cacau, quando você traz isso sobre primeiras vezes e a possibilidade de erro, eu me Uhum. lembro de uma analogia mesmo que eu vi a Isabela Mate falar, um podcast muito antigo. Ela vou dar uma resumida, porque ela dá uma brisada, que eu adoro, né. E aí ela dá uma exemplificada falando sobre tempo,
que tempo não é uma linha Linear. linear, né. É como se a gente fosse imaginar o tempo como se fosse um jogo da velha, onde as camadas estão, Acontecendo simultaneamente, né? exato, assim, para cima. E aí, na medida que nós nos disponibilizamos, estamos aqui na linha de baixo, né, no momento presente, nós nos disponibilizamos Sim. mentalmente para alcançar coisas que numa terceira ou quarta linha eu gostaria de estar, pegar um atributo e adicionar a essa linha do presente, Trazer o brisa, né, futuro para o gente? presente. E brisa total aqui, tá? Calma aí que a gente já chega lá. Eu começo a aproximar o meu presente do meu futuro. E aí ela dá um Uhum. exemplo super interessante. Vamos supor que eu queira ser uma palestrante internacional. Em breve, Janine, Ah, vocês aí uma são palestrante internacional. E aí, se eu pego hoje no meu presente, tudo bem, a gente dá palestra, mas a gente não fala inglês. Sim, Então, se eu não pegar esse atributo que tá lá na minha quarta linha, né, no no meu futuro, futuro. pegar esse atributo e trazer para o meu presente do eu preciso começar a palestrar, eu preciso começar a falar inglês, Sim. eu preciso me jogar no erro, eu preciso. Cara, não tem como eu chegar na quarta linha. Então existem Aham. formas, quando você fala isso, né, das primeiras vezes, e a gente, por tantas vezes a gente evitou primeiras vezes por medo de errar, Sim, quando na verdade nós estamos nos afastando do que nós desejamos. exato. Então, a provocação que fica, né, pra gente aterrissar de vez é: por que que você tá com medo do que você tanto deseja? Por que você tem medo de coisas que você sonha e tem frio na barriga, quando na verdade você devia pegar aquele atributo, adicionar ao teu presente, executar, errar, testar, porque isso vai te aproximar à próxima linha, a linha do teu futuro próximo e logo mais, um futuro que hoje está distante, mas na medida que você erra, ajusta e acerta, você se aproxima dele. Então, que É fica essa forte, hein? reflexão. É fortíssimo, é fortíssimo. Exatamente. E para a gente ir para uma parte prática desse segundo conceito, o erro fere o ego, não a essência, eu quero que a gente pratique agora o termômetro do ego. Então, eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você reflita. Quando alguém te corrige, quando você está ali numa conversa difícil, alguém trazendo um cenário que você não tinha, você se explica demais? Você se defende antes de refletir? Né, tem uma frase que diz: "Será que você está ouvindo para entender, para compreender ou apenas para responder? Será que você está falando para se livrar? Uau. Você ataca quem está te trazendo essa informação? Você silencia e guarda ressentimento?" Né, então são cenários os quais nós nos deparamos algumas vezes. Você pode estar se Sim. lembrando de alguma ocasião, e eu não quero que você se lembre: "Ah, tô lembrando de fulano, tô lembra de você. Porque, vale lembrar, todo julgamento também é uma confissão. Então Total. lembra de você, no momento que você teve alguém trouxe para você uma perspectiva que você ainda não tinha sobre você, sobre um ato, sobre um acontecimento que você tem relação, como você reagiu? Então, o ego é sempre a gente tentando sobreviver. E não dá para dizer que a gente não tem ego, tá, gente? Ego, inclusive, o significado é eu. Todos nós temos o ego. Mas como nós gerenciamos o ego é determinante para nossa vida. A humildade é a capacidade de aprender sem se sentir diminuído. Eu acho que a humildade é o princípio da sabedoria, da Uhum. gente de fato conseguir abrir tanto os nossos olhos no viés de perspectiva, quanto os nossos ouvidos para entender que o que nós sabemos é pouco demais comparado ao que nós podemos aprender com o outro. Sim. Eh, eu vejo que o orgulho, ele precede a queda, enquanto a Perfeito. humildade, ela traz esse poder da gente não ceder mesmo, né, de Sim. crescer. Boa, E tem uma boa. um treinamento também que eu dei, a gente fala muito sobre o efeito Dunning-Kruger, Uhum. que fala sobre quanto mais a gente acha que sabe sobre alguma coisa, É menos a menos. gente sabe, Perfeito. né, e isso é muito real. Eu vejo que o maior erro do ser humano é bater no peito e se garantir, Uhum. e esse se garantir, você se fechar para inovações, se fechar para Para o novas outro, opiniões, se boa. fechar para o diferente, né.
Cara, quando a gente tem humildade pra sempre aprender, não importa a idade, não importa com quem, Exato, boa. não tem limite pra esse ser humano. Exato, De fato, perfeito, muito bom. porque a gente é um eterno aprendiz em tudo, não importa o quanto a gente domine, se a gente coloca num lugar de aprendiz, esse lugar é poderoso, né. Perfeito. Cacau, e é muito interessante a gente é uma linha muito tênue entre autoconfiança. Sim. Vamos falar disso. É complexo. Nem tem pauta para isso. Mas autoconfiança e ego. Exato. Eu acredito que a autoconfiança, ela atrai. A gente falou no outro podcast que a autoconfiança tem cheiro, né? E Aham. esse cheiro, ele normalmente é agradável. E aí, só pra gente diferenciar aqui, é um cheiro que faz as pessoas te admirarem, Uhum. faz dar liga com as pessoas, você olha no olho da pessoa, e na medida que porque a autoconfiança é muito sobre uma perspectiva ajustada sobre você mesmo. Enquanto o ego faz você se colocar acima dos outros de forma inapropriada. E Uhum. o ego sempre afasta, muito mais do que une. Então, cara, na medida que você tiver em dúvida, eu tô sendo autoconfiante ou o meu ego tá aguçado? Veja em volta. Se você estiver numa ilha, possivelmente é seu ego aguçado. Se você estiver unindo multidões, sem dúvida nenhuma, é a tua autoconfiança atraindo pelo cheiro. Sim. Então, eu acredito muito no poder da autoconfiança. Eu acredito mesmo. Na medida que a autoconfiança ela é muito importante. Ela tem um viés da autoestima. E Aham. autoestima e ego também tem muita diferença. Então, tome cuidado para a gente também não se diminuir demais, Isso. né? E se Mas não ter colo... a Mas não prepotência. ter a prepotência para nos afastar de quem, Sim, na verdade, nós deveríamos nos aproximar. Então, no meu ponto de vista, essa é a diferença. É sempre projetado para o outro, é sempre projetado para o coletivo e do qual legado nós estamos deixando no ambiente. sim. E aí, indo para o terceiro pilar, eu acho que esse para mim é o que mais me pegou. Eu não sei vocês, mas realmente para mim faz muito Conta pra sentido. gente já. A inação é a forma mais sofisticada de orgulho. E Uau. aí eu vou repetir a frase que eu disse um pouco antes, que eu aprendi com Jerônimo. Essa frase é muito simples, né? Eu já falei que a ação cura e a inação adoece. E uma outra reflexão que eu quero trazer é de C.S. Lewis, que diz: o orgulho é um completo antideus. Ele não se importa com a verdade, apenas com o que está certo. E aí, quando a gente fala sobre recomeçar, por quantas vezes nós erramos e nós deixamos de lado, já Sim. falei sobre isso aqui, e eu queria que você trouxesse a tua memória agora. O que que você sempre sonhou? Talvez seja um sonho de gaveta nesse momento, mas que você deixou de lado porque você tem medo. Que na verdade esse medo pode se traduzir em orgulho, no sentido de eu não vou tentar de novo, o que vão pensar? Ou Se eu errar, eu vou me sentir exato, fracassado de novo. Vão falar que eu sou fracassado de novo. exatamente, eu ia falar exatamente isso, né. Ou o que vão pensar de mim ou o que eu vou pensar a meu respeito Exato. se Exato, já acontecer me mesmo machuquei demais, por que que eu vou exatamente. tentar de novo, né? E aí, isso é muito comum, eu consigo Uhum. lembrar de algumas coisas, e eu não tenho tanto esse perfil, né? Eu sou muito, eu boto a cara, eu vou, mas tem coisas na gaveta que só a gente Sim, sabe. Fala, cara, eu não vou tentar isso aqui de novo. Isso aqui é loucura eu tentar de novo, é insano, porque o erro, eu me machuquei demais, sim. né? Então, obviamente, os erros, eles servem para nos ensinar, nos amadurecer e Uhum. como não fazer, o que não fazer, mas recomeçar exige de fato humildade, pedir desculpa exige de fato Com humildade, certeza. mudar a rota exige humildade. E isso tudo revela a nossa maturidade emocional e o quanto nós estamos dispostos a tirar essa questão da evolução do slide bonito Mas trazer pra e nossa trazer para a vida. realidade. Sim. E efetivamente, para a gente finalizar, eu trouxe aqui 3 passos, 3 mudanças práticas para a gente evoluir nesse quesito de erro, de autorresponsabilidade. Primeiro errou, assuma seu BO, seja racional e reflita internamente. Então aconteceu o erro,
cuidado com as suas reações, a gente já falou bastante sobre isso, mas reflita internamente, até no sentido de uma escrita terapêutica, né, eu Sim, tenho praticado isso, tem funcionado muito, traz um nível de consciência muito grande pra gente, para o nosso sentir, né, então quando eu falo seja racional, é porque nessa hora a gente é muito emocional. Na medida que a gente age, a gente já se defende, a gente já tudo que a gente já falou, então assuma teu erro, seja racional e converse com você mesma, né, Cacau? sim. E indo nessa linha de conversar consigo mesmo, eu parto do pressuposto que, cara, como você acolheria alguém que errou? Alguém que você ama que errou. Porque muitas vezes a É, gente não se acolhe dessa forma, perfeito. né. Nós, muitas vezes, ainda mais em situações de erro, em situações de desastre, a gente é o nosso pior inimigo, Sim. né, quem mais vai apontar o dedo pra si próprio. Então como você acolheria alguém? Se acolha dessa mesma forma, Uhum. se ame, se valorize e de fato, fale o que você falaria pra você para o outro, fale Pra pra você você. mesmo. Perfeito, muito bom. E isso parece algo muito utópico, né, porque, tem algumas pessoas mesmo que se punem muito, como Sim, você vem falando, e se tratar com carinho parece algo muito distante, sim. né, então, talvez você não consiga falar pra você mesmo, talvez seja até um nível de proibição, né, pra sua mente se tratar, Aham. de forma generosa. Então escreve. E aí vai parecer que você está escrevendo uma mentira, vai parecer que você está quase cometendo mais um erro Ou já ou até, tipo, grava um áudio como se estivesse mandando pra para alguém alguém. e se ouve. É boa, Né, boa, e se ouve e pratique isso, né, esse acolhimento boa. generoso e essa aceitação com os seus erros, essa aceitação com o seu processo também, né. Perfeito. E aí indo para o segundo ponto, cuidado com a defensiva. Ela costuma normalmente gerar novos erros e fugir da solução. Então, a defensiva é estritamente uma ação emotiva, né, emoção em ação, Sim, literalmente. Então cuidado com isso. E terceiro, para a gente finalizar, dê prazo, não sente no problema, fuja do vitimismo. Se for para assumir algum papel, que seja o papel de vencedor e não de vítima. E lembre-se, se o erro está em nós, a solução também. Obrigada por continuar até aqui, obrigada Cacau, pela obrigada, companhia, tá Jean. sendo incrível. Até logo. Até, um beijo. Fala pessoal, aqui é Paulinha, líder de Omnichannel do time digital. E hoje eu tenho uma pergunta: o que você está tentando proteger? Você já parou para pensar que quando algo dá errado, a sua primeira reação não é resolver, mas é se proteger? Isso acontece quando começamos com as justificativas, encontrando milhões de explicações para poder provar e comprovar por que algo deu errado, ao invés de depositar a energia tentando encontrar novos caminhos, novas rotas para que dê certo. Ou até mesmo culpando alguém, encontrando alguém para responsabilizar, ao invés de puxar para si a própria responsabilidade e se tornar você mesmo o agente da mudança. Será que não pode ser a sua solução a que vai dar certo? Também acontece quando a gente paralisa ou desiste na frente de um grande objetivo, na frente de um grande propósito, de um grande projeto, porque é muito mais fácil não tentar. Afinal, quem não tenta, não erra. Porém, quem não erra, não alcança o sucesso, porque o sucesso é composto de repetidas falhas. E não tem problema. Qual é o problema de você ter no seu erro o seu melhor professor? Porque o erro é quem vai mostrar aonde você não precisa mais ir, porque você já tentou e já viu que não deu certo. Ou até mesmo se o seu caminho não está certo, mas de repente só falta um ajuste fino, um recálculozinho de rota para que você alcance, para que você chegue lá. Então, da próxima vez que você se sentir travado, se sentir na necessidade de se explicar, de encontrar um alguém para responsabilizar porque algo não deu certo, eu preciso que você se pergunte: o que eu estou tentando proteger agora? Por que não pedir ajuda? Por que não sinalizar: eu errei, pode me ajudar? Tem como você me ensinar isso aqui? Porque lembre, é na vulnerabilidade que a solução aparece. Então apenas erre e tente mais uma vez. Abrace seu erro, porque ele pode mostrar o melhor caminho para o seu sucesso. Eu sou a Paula e esse foi o meu insight de hoje.